bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a este 13º encontro de professores escritores. Isto é um ciclo de conferências em torno da literatura e da educação que o atual Departamento de Ciências Sociais e Pedagogia organiza já há vários anos. Começámos com uma escritora, que era a Fátima Bica, e temos feito encontros todos os anos. Trazemos cá normalmente um escritor por semestre, tem sido mais ou menos este o ritmo. Quer dizer que isto tem uma certa continuidade e já passaram por cá alguns nomes interessantes. Miguel Real, um dos homens que fez uma crítica muito interessante ao João Morgado. Esteve outras pessoas mais ou menos conhecidas. Hoje trazemos cá uma pessoa muito especial para nós, o João Morgado, e que era um encontro que estava apalavrado há bastante tempo. Mal ele publicou o primeiro livro, ainda ele andava cá na escola, e eu cruzei-me com ele aí no corredor e disse: temos que organizar um encontro a propósito desse livro que tinha acabado de sair. Entretanto, ele saiu da escola, foi por outras vias e só agora é que se concretizou a vinda do João Morgado. E, portanto, para nós é um prazer enorme tê-lo connosco, uma casa que foi durante uns tempos a sua casa também. E, portanto, a nossa sessão vai ser hoje um pouco diferente do habitual, em que vamos ter uma pessoa especial para apresentar o nosso convidado. E vocês já vão perceber porquê. Porque é a professora Alcina, ligada à área da comunicação social, que teve um trajeto muito paralelo ao João Morgado. E o João Morgado veio para esta escola substituindo a Alcina numa altura em que ela estava no trabalhos de investigação de doutoramento. E, portanto, há uma apresentadora especial porque o conhece muito melhor do que nós. Depois, Ana Pessoa e eu falaremos um pouco sobre a obra do João Morgado, portanto, uma leitura muito pessoalizada, naturalmente, e depois o João dirá o que achar por bem. Lá ao fundo está uma série de livros do autor e, portanto, que vocês têm possibilidades depois, se quiserem adquirir, nomeadamente o último livro, Diários Imperfeitos, está também o primeiro livro, estão livros ligados à componente do romance histórico que ele também participou, portanto, ele depois estará disponível para quem quiser, como nestas situações, autografar. Naturalmente, depois das nossas intervenções da mesa, haverá muitas perguntas da vossa parte, espero, porque o João tem uma vantagem, é um grande escritor, um grande escritor emergente, a gente depois falará melhor sobre isso, mas é uma pessoa, por exemplo, aos colegas de comunicação social, para vocês de comunicação social é muito importante porque é um homem desta área, não é? E, portanto, poderá dar-vos alguns esclarecimentos do que é trabalhar no terreno, nomeadamente no sítio onde ele hoje está a trabalhar, que curiosamente é a minha terra, Belmonte. E eu nunca o tinha conhecido por causa disso. É assessor de um presidente da Câmara que é meu primo, que eu também não conheço muito bem, mas isto são apenas coincidências. Dou as boas-vindas a todos, ao João Morgado em especial, e peço à Alcina que se prontificou para fazer esta apresentação. A Alcina que esteve comigo no Conselho Diretivo e com o Luciano que está lá, que veio também do encontro que foi feito agora em Belmonte, organizado também aqui por João Morgado. Alcina, a palavra é tua. Tá, obrigada. Eu vou então apresentar uma breve biografia do João José da Conceição Morgado, que nós sabemos que nasceu na Covilhã,
na Cidade de Neve, mais propriamente na aldeia do Carvalho, no ido ano 1965. Neste ano, para vocês terem uma ideia, o político Humberto Delgado desaparece, sendo mais tarde encontrado morto em Espanha. Morre também o ativista Malcolm X, em Nova Iorque, e o político inglês Winston Churchill. O realizador Sam Mendes nasce este ano, 1965, tal como a estilista Fátima Lopes, ou a atriz portuguesa Maria de Medeiros. A revista National Geographic, na sua edição de outubro desse ano, publicava as tradicionais imagens típicas de Portugal, com as suas varinas nas ruas de Lisboa e as nazarenas das Sete Ceias, sentadas na areia da praia à espera que os pescadores retornassem da faina. Portugal, nesse ano, adere à Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, mais propriamente em março de 1965. Maria do Carmo Sancho, cujo nome provavelmente a maior parte das pessoas desconhece, ganha o concurso de Miss Portugal, numa final que protagonizou com a Lídia Franco, que penso que já conhecerão, como atriz. O Programa Nacional de Vacinação tem início em Portugal em novembro desse ano, com a vacina da poliomielite. O Benfica perde a Taça de Portugal contra o Vitória de Setúbal, num jogo em que os sadinos ganharam a sua primeira taça por 3-1. 1965 também foi o terceiro ano com mais imigrantes, com mais imigração na década de 60, com quase 90 mil pessoas a abandonarem Portugal. Este também foi um dos melhores anos vinícolas, pelo menos para o Moscatel de Setúbal. Bob Dylan, James Brown e os Rolling Stones inovavam no mundo da música, enquanto os Templates lançavam as versões originais do My Girl, a Shirley Bassey cantava Goldfinger e os Animals cantavam Don't Let Me Be Misunderstood. A biografia de João Morgado diz tudo o que o leitor precisa saber sobre o autor. Filho único, Morgado, portanto, começou por ser operário da indústria de lanifícios na Covilhã. Mas antes começou nas suas lides da escrita como colaborador no jornal da JOC, a Juventude Operária Católica. Foi jornalista dos jornais Público e do jornal Semanário Sol, estudou Comunicação Social na Universidade da Beira Interior, fomos colegas, e continuou os estudos com o mestrado em Estudos Europeus, mas na Universidade de Salamanca. Começou também a redigir com mais rigor, com mais regularidade, com a publicação covilhã em imprensa Memórias do Primeiro Século, 1864 a 1964, decorrente da sua investigação de mestrado. Entretanto, no período de quase 20 anos, publicou um total de 17 obras, com quase uma média de um livro por ano, entre estudos, poesia, contos e romances. Vem somando prémios desde 2012. Tendo-se estreado com o Prémio Virgílio Ferreira, que é muito caro para mim, porque é o escritor que nasceu em Melo, muito próximo da cidade de Gouveia, onde eu morei muitos anos, na minha juventude, e, entretanto, já colecionou 7 prémios de referência nacional. 2 das suas obras foram adaptadas ao teatro pela Associação ASTA, Associação de Teatro e Outras Artes. O romance Vera Cruz, serviu de base a uma sinfonia para a orquestra, que foi interpretada pela primeira vez em maio, na Guarda, e, por incrível que pareça, tem conseguido conciliar a sua carreira como escritor com a de consultor de comunicação e é atualmente, como dizia há pouco o Luís, e muito bem, chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de Belmonte. Pelo meio, ainda foi empresário, professor e percorreu os corredores desta nossa escola. A biografia do João Morgado diz tudo o que o leitor precisa saber sobre o autor, ou então quase tudo. Porque um homem não se reduz à sua obra. Isto é o que o autor quer que se saiba. Talvez seja importante conhecer melhor o homem, por trás do autor, meio caminho para conhecer a sua obra. Neste caso, o autor é simultaneamente um amigo. Francesco Alberoni publicou entre as suas variedíssimas obras uma que se chama Amizade, e na página 29 pode-se ler o seguinte, passo a citar. Quando encontramos um amigo, mesmo depois de muitos anos, é como se o tivéssemos deixado um momento antes. Retomamos a conversa como se fosse um diálogo interrompido. E, no entanto, não é um diálogo interrompido, não é a continuação daquela conversa. O assunto é diferente. Nós mudamos, os nossos problemas mudaram. Não obstante, temos a impressão de continuar aquilo que estávamos a fazer. Como se não tivesse havido um intervalo, como se o tempo não tivesse passado. É um fenómeno desconcertante. Não há nada de semelhante na nossa experiência cotidiana.
Este amigo faz parte da minha vida por várias e muito boas razões. Só para vos dar uma ilustração, por exemplo, este homem aqui ao meu lado apresentou-me o meu marido. Portanto, tem desculpas no cartório. Mas talvez não saibam que é um mestre a contar histórias. E a começar pelas anedotas. Cada anedota é em si, obviamente, uma história. Nos tempos da faculdade podia passar horas, literalmente horas, a arrancar lágrimas de riso ao rosto mais sisudo e mais carrancudo. O repertório é infindável. Talvez não saibam também que foi ao concurso da RTP Roda da Sorte, apresentado pelo inimitável Hermano José, não é? Todos aqui conhecem. Onde contei anedotas. Pois, mais grave, não é? Onde conto. Talvez também não saibam que tem queda natural para cometer gafes. Isso eu não queria que se soubesse, não é? Mas também tem queda para sair airosamente dessas situações embaraçosas em que habitualmente cai. Qualquer uma dessas situações daria só por si uma excelente anedota. A propósito de situações embaraçosas, e por aqui termino, recordo o episódio do dia do lançamento da sua obra, O Diário dos Infiéis, que aconteceu em Lisboa, não é? Correto? Em 2010. Bom, como amigos, eu e meu marido, fomos em peso partilhar e apoiar o seu sucesso e levámos connosco os nossos filhotes. O Diário dos Infiéis, para quem ainda não leu, é um romance que tece uma intrincada teia de diálogos surdos entre vários casais e a sua visão do casamento, da infidelidade, do desejo, do sexo e do amor. Ora, nós tivemos a ideia peregrina de empurrar o nosso filhote mais velho, no dia em que fazia 12 anos, para a fila dos autógrafos, onde se viu no meio de vasto público feminino, com o livro de mão em riste, pronto para ser assinado. Só depois nos apercebemos dos sorrisos da assistência, porque viram um jovem muito interessado nestes temas desde tão tenra idade. Ao ponto de pedir um autógrafo ao seu autor. Achámos, e isto é de facto aquilo que vocês não sabem, que seria bonito o jovem afilhado pedir um autógrafo ao seu padrinho, João Morgado. E obrigada por terem vindo. Uma fotografia lindíssima. Obrigado, Alcina. Eu dou agora a palavra à Ana Pessoa. Estar aqui presente nesta sessão é um prazer enorme e já vos vou partilhar convosco a razão pela qual aceitei o convite do professor Luís Souta para aqui estar, se bem que lhe tenha dito que, aliás, como a sessão deve ser rápida, porque o que nos interessa, rápida no sentido das apresentações, o que nos interessa, na verdade, é ouvir mesmo o convidado e fazemos muita questão, como já foi dito, já há muito tempo que o andamos a perseguir no sentido de vir aqui, não é? Mas fazemos muita questão de o ouvir e vale a pena. Portanto, antes de mais, queria agradecer por estar aqui e estou aqui por talvez duas razões, mas uma é muito burocrática, ou pelo menos começou por ser muito burocrática, porque quando, como já foi dito, a professora Alcina foi fazer uma parte da investigação e, portanto, pôde ser substituída, foi-me dito, era coordenadora de curso, e foi-me dito que iríamos ter um substituto, um professor X, substituto, e que vinha da Covilhã. Eu disse, mas será que não há sítio nenhum mais perto para arranjar alguém que possa vir substituir? Esta foi a minha primeira reação quando ouvi o nome de João Morgado. Mas, no sentido, portanto, de perceber porquê, mas percebi, deve haver qualquer coisa. E havia. Portanto, esta primeira pergunta foi uma pergunta, por outro lado, vinha receber muito pouco, vinha trabalhar muito. E, portanto, o que é que movia uma pessoa como esta, o entusiasmo, aquilo que vinha fazer e que, na verdade, muito lhe devemos no tempo que cá esteve, em tudo aquilo que fez. Portanto, para já era esta a primeira questão. Segundo, porque acho que esta sessão é uma sessão, como são todas as outras que têm sido feitas nesta área, sessão de cumplicidade. No sentido da convivência, no sentido jurídico, ou seja, no sentido desviante. Portanto, nós deixamos aquilo que estamos a fazer e vimos para aqui, assumimos que queremos estar aqui neste momento, e também no sentido positivo, ou seja, de parceria e de apoio. Em relação à questão do conhecimento que tenho também do João Morgado e pelo qual aceitei estar aqui também, é, na verdade, uma questão de
vários incidentes, já vos contei este do departamento, depois coube-me sempre, com muito gosto, dar boleia ao João Morgado, porque esperava que ele chegasse da Covilhã, vínhamos para Lisboa, voltava a ir para ver se chegava a tempo para ir para a Covilhã outra vez, portanto isto era mesmo, os estudantes não tinham a noção sequer do que isto era todos os dias, quando vínhamos, e tínhamos imensas conversas de carro. Para quem não sabe, nós andamos muito de boleia, quem não mora em Setúbal, e as conversas de carro são conversas de sepulcro, ou seja, tudo o que ali se passa não é passível de ser dito às outras pessoas. Mas era impossível, porque a nossa conversa, e sobretudo a conversa que íamos tendo com o João, era uma conversa, os 45 minutos passavam rapidamente, porque não só tem esta tendência, como já falámos, para a boa disposição, para pôr os outros também bem dispostos, como achava que era normalíssimo fazer o caminho da Covilhã para aqui e voltar aí, portanto era uma coisa como ir ali a Setúbal e voltar ao centro de Setúbal, não havia problema nenhum, mas começou também com esta questão de partilharmos a escrita. Vamos sabendo coisas uns dos outros e partilharmos esta escrita e, para já, desde muito cedo soube que ele, na verdade, era da Covilhã. Portanto, tinha escrito um conto que ele me emprestou, um livro meio rico, e que foi um livro que me impressionou imenso, impressionou-me imenso. Um livro muito bem escrito, com várias situações muito bem pensadas, e a escrita do João Morgado tem uma situação que me agrada sobremaneira, que é dar-nos muitos panoramas, muitas paisagens, muitas opções. Cada um de nós, mesmo que não concorde com muitas das opções que ali estão, encontra-se em algumas delas e há reflexões que nós sublinhamos por baixo e aceitamos-las sem sequer pensar duas vezes. Não é só falar dos temas que vai abordando, mas tem uma série de reflexões que nos convocam para outras. E, portanto, eu fiquei meio abismada quando li o livro Meio Rico e, posteriormente, li o outro a seguir, o Diário dos Infiéis, que é, creio que em termos de publicação, tanto quanto eu tenho, é anterior ao Meio Rico, mas eu li ao contrário, portanto, primeiro o Meio Rico e depois Os Infiéis. O Diário dos Infiéis, como já disse a Alcina, é um livro que nos coloca várias questões que têm a ver da forma como nós nos relacionamos com os outros e dentro dos outros um caso particular, que são aqueles com quem nós escolhemos ou quem escolhemos viver, e tem diversas situações bem passíveis de nós pensarmos sobre elas e, portanto, sempre escritas de uma maneira fabulosa, portanto, nós não conseguimos deixar de ler, é uma escrita, é muito grosso, qualquer um dos livros é bastante, enfim, tem um conjunto de número de páginas que muitas vezes eu ouço os estudantes dizer, mas é muito grande. Lê-se num ápice, porque na verdade, e fica-se a pensar, portanto, não é só ler e despachar, é ler e ficar a pensar. Este Diário dos Infiéis discutimos-lo várias vezes porque muitas das situações colocavam-se problemas, não concordâncias, etc., mas foi sempre muito estimulante esta conversa. Portanto, para mim, ler João Morgado é ler em casa, mas depois discutir no carro com o próprio, o que é um privilégio, não é assim? O privilégio de conversar e confrontar. Por outro lado, também, posteriormente, eu não conheço nenhuma da poesia do João Morgado, portanto, só conheço os textos na área da história, da literatura, digamos, infantil, se quisermos chamar-lhe isso, e naquilo que é uma das meninas dos olhos dele, penso eu, que é o Festival Diáspora de Belmonte, não é assim? Portanto, há muitas áreas aqui de interesse, quanto mais não seja, se não for na forma, é no tema, portanto, as questões históricas, não é? O retrazer e colocar de problemas e de mitos que se vão colocando ao longo dos tempos e que o João tem ajudado a desconstruir, e, por outro lado, tenho aqui que dizer que não me posso perdoar, desculpem a expressão católica, mas o João entende essa situação, não me posso perdoar o facto de me ter dado o rascunho do Pedro Álvares Cabral para ler e de eu não ter tido tempo, e na altura disse-lhe não tenho tempo, mas foi um princípio de confiança enorme ao qual eu não consegui corresponder. Portanto, posteriormente li, e disse ao João, na verdade era mesmo, mas naquela altura era impossível, por motivos vários, que não vêm aqui agora ao caso, e portanto tenho essa dívida para com ele, que eu espero que hoje possa pagar, neste sentido de já ter lido e portanto de ter considerado que na verdade não encontro nada que se possa apontar. Quanto ao Festival Diáspora, voltava aqui, porque na verdade os temas que o João aborda são muitos, e são muitos que têm a ver com representação, identidade, nacionalismo, patriotismo, relações entre as pessoas, portanto é um campo vasto de leitura e por outro lado faz uma coisa que muitas vezes não acontece nas obras que são na área da história, que é, não tem paciência, e eu acho que é mesmo assim que devo dizer, não tem paciência para o anacronismo.
Ou seja, tenta pensar à época, e por isso investiga muito, como é que, na verdade, aquelas coisas poderão ter-se passado. Portanto, é uma das verdades possíveis, mas não é a verdade, como em muitas obras nós encontramos. Portanto, esse ponto de estar aberto e de aceitar outros argumentos e outras formas de ver, também parece que é muito importante na obra do João. Finalmente, todos os prémios que já recebeu são prémios, eu só o conhecia do prémio Virgílio Ferreira, aliás, foi a propósito disso que falámos quando se pensou que o João havia daqui vir, e todos eles são prémios, não caem uns atrás de outros, não caem do céu, mas são prémios, todos eles, nós sabemos que há uns melhores do que outros, enfim, mas são todos eles ótimos do ponto de vista daquilo que premiam e fico muito satisfeita sempre que ouço mais um prémio ou que leio mais uma obra que tem um prémio do João, porque, na verdade, aquela escrita límpida, clara, problematizante, empenhada, nunca mais me largou, desde que o conheci aqui nesta situação burocrática, como digo, de ser coordenadora de um curso no qual ele vinha dar umas aulas que se estenderam por um semestre inteiro, o semestre que foi de fevereiro, que começou em fevereiro de 2012, portanto, um segundo semestre, tal como estamos agora, portanto, faz agora anos que isso aconteceu, e, portanto, é isto que tenho para vos dizer. Em relação ao lado pessoal, muitas áreas, como já vos disse, temos os mesmos gostos, noutras não, mas é isso mesmo que nós queremos encontrar no escritor, alguém que escreve para nós, e queria agradecer-lhe, na verdade, o facto de vir de propósito, nós também aqui estamos para receber de propósito, continuar com estes interesses e continuar e pedir-lhe, eventualmente, no sentido de que escreva mais, porque vale a pena, é bom ler e, por outro lado, é bom também pensar, porque as obras deixam-nos sempre qualquer coisa com as quais estamos de acordo ou não, e isso eu acho que é muito interessante. E já agora aproveitava para lhe dar os parabéns tardios, uma vez que ele fez anos no passado dia 5 de maio, e, portanto, era uma hipótese também, penso que pode ser um presente de aniversário, nós também estarmos aqui e ouvi-lo e aquilo que ele tem para nos dizer. Por certo, era um desafio, poder-nos dizer outras obras em que esteja agora a trabalhar, o que é que está a fazer, portanto, penso que também poderá vir daí, não é? Um pouco estimular-nos para que não percamos este percurso. É tudo. Muito obrigado, João. Obrigado, Ana Pessoa. Cabe-me a mim fazer a próxima intervenção. Eu vou fazer a minha intervenção sobre o último livro do João Morgado, o livro que já aqui foi referido como tendo recebido o tal Prémio Literário de Virgílio Ferreira, de 2012, mas foi editado este ano, portanto é um livro de 2017, portanto da Casa das Letras, e que está disponível, portanto, depois para vocês compararem. Eu comprei este livro no dia em que a Livraria Bolhosa de Cascais fechou. Foi o seu último dia de funcionamento e, portanto, uma compra muito gratificante com um dia triste de que nós nos vamos ter que habituar, porque parece que estamos fadados a que estas casas vão fechando, porque parece que não dão muito lucro nos tempos que correm. Cascais, de facto, ficou mais pobre e eu já não sei muito bem agora onde hei de comprar livros. Antes de falar deste livro, gostava de vos dizer que gostei muito deste livro. Gostei mesmo muito deste livro. Este ano eu li 2 livros, 2 romances, e tive uma grande sorte, porque não sei qual deles o melhor, muito diferentes. O anterior que me estou a referir é do Paulo Varela Gomes, um grande amigo meu, que entretanto faleceu, que escreveu Era uma Vez em Goa e recebeu o grande prémio do romance e da novela. E, portanto, eu estou com um ano 2017 muito bom. Porquê é que eu gostei deste livro? Eu gostei deste livro, primeiro porque me ocupou durante um mês. Eu sou, para aqueles que me conhecem, eu sou um homem de slow lecture, portanto, leio com uma forma muito lenta, não sou nada apressado nas leituras. E
E então, quando gosto dos livros bons, não quero que cheguem ao fim. Portanto, ao contrário, há umas pessoas que acham que os livros são tão bons que a gente quer é chegar ao fim e acabar. Eu não. Eu delicio-me a ler e quando vejo que as páginas estão a acabar, parece que eu começo a pôr o travão para fazer render aquilo. E, portanto, tenho a impressão que me durou um mês. Foi um mês muito bom. E porquê é que eu gostei deste livro muito em particular? Gostei porque ele, Alcina há pouco falou no Alberoni. O Alberoni era, quando era um rapazinho novo, um dos nossos grandes autores preferidos. E ele tinha um sobre o enamoramento e amor. E muito eu gostei daquele livro quando era novo. E ele teorizava algumas coisas que são o central deste livro. Este livro é sobre o amor. Sobre o amor. E escrever sobre o amor, nas suas múltiplas facetas, é muito difícil. Há quem diga que como é que é possível? A linguagem do amor não tem muito para dizer quando nós queremos ser originais, mas parece que as palavras já foram todas usadas para descrever todas aquelas ações, todos aqueles sentimentos, e portanto que o repertório é relativamente curto para experiências que têm muito de repetição quando há amor e paixão. E eu encontrei neste livro, que tem 380 páginas, em que se fala de amor de fio a pavio e que não há uma única ideia que se repita, não há um único texto que se repita, não há uma metáfora que se repita. Eu, de facto, fiquei deslumbrado, porque são cenas de encantamento, de amor e, em alguns casos, também de ódio, naturalmente, e que somos sempre apanhados com uma linguagem nova, cativante, uma linguagem de amor físico, de sensualidade, de erotismo, mas que eu que não conheço a poesia do João, tem vários livros de poesia, e eu acho que este livro é um livro cheio do poeta. E eu acho que essa grande capacidade de, num livro de prosa, nos estar sistematicamente a mergulhar no texto poético. Foi assim que eu sempre entendi este livro. É um livro cheio de comparações, cheio de metáforas. Ele, de facto, tem uma criatividade incrível em encontrar uma nova metáfora para uma nova situação. É um livro interessante porque é um livro onde não existem... Há uma ausência completa de marcas geográficas, marcas de tempo, evidentes, explícitas. Nós depois encontramos-las de outra forma. Por exemplo, não há nomes de cidades, não há nomes de localidades, não há nomes de ruas. Fala-se na capital. Em princípio, a gente sabe o que é. Sabemos que isto se passa, talvez, no interior. Ele faz referências, por exemplo, ao Madeiro, que é uma tradição, pelo menos, de Belmonte. Eu vivi lá muito quando era jovem, de Natal, e, portanto, ele faz viagens para a capital, e, portanto, achamos que isto se passa lá. Fala-se do têxtil. Não sei se é a zona da Covilhã, se não, portanto, é uma zona que toda a gente sabe que era a grande capital, durante muito tempo, uma das grandes capitais do têxtil. Quanto ao tempo, a mesma coisa, há uma única referência que diz que, na página 291, que diz: corriam os anos 50. É a única referência temporal. Depois vai-nos dando marcas de tempo a partir de alguns produtos televisivos. Da novela que não se diz o nome, mas todos nós ficamos a perceber quem viu que era o Roque Santeiro. Da inauguração do grande centro comercial, o primeiro grande, as Amoreiras, não é? Que também não é dito. E, portanto, ele faz isto com uma muito interessante, que é, não há nenhum nome e portanto, desafio-nos. Eu, por exemplo, já não me lembrava do nome da telenovela, lembrava-me perfeitamente das pulseiras, daquilo tudo, e tive que relembrar o nome. O livro anda em torno de um personagem que é o Santiago, que é um personagem que
que faz um percurso muito interessante, que tem uma paixão enorme por uma Laura, que é uma arpista, uma mulher da música que anda no conservatório, mas que tinha uns pais muito especiais, a Dorinda e o Agostinho, principalmente o Agostinho, que era um pai pregador, como diz o João. Era um homem que debitava a Bíblia, sempre para preservar a castidade daquela filha e tirá-la dos maus caminhos. E, portanto, o João mostra aqui este dado que nos deu a Alcina, da sua cultura religiosa, é muito forte neste livro. Encontramos muitas citações bíblicas, muitas delas na boca desse pai, desse Agostinho, que era um homem, é uma personagem muito curiosa, não é? Parece que filho de um padre Zé, ou sobrinho, e a gente nunca sabe onde é que está a verdade, não é? Este Santiago depois tem uma outra paixão quando vem para Lisboa, quando foge lá do interior, que é uma Emília, que é o contrário desta Laura, que era uma mulher que lhe dá um outro tipo de relacionamento e de amor. E mesmo no fim do livro há uma com que ele passa apenas uma noite, que é uma Selma, mas também essa mulher é uma mulher muito importante e muito interessante enquanto personagem. Mas as duas grandes mulheres, e o grande dilema do Santiago é ficar com a Laura ou ficar com a Emília. E, por acaso, uma das grandes dúvidas da escolha que eu pus no lugar dele era: qual é que eu escolheria? Qual é que eu escolheria? Porque, de facto, é um dilema que anda ali ao longo do livro, porque uma tem uma qualidade, outra tem outra, a outra tem problemas terríveis nesta infância, nesta adolescência, que a leva a ficar durante uns tempos no hospital psiquiátrico. E este é um dilema muito curioso. O que é que me encantou neste livro, mas encantou mesmo? Este é um livro que é diário, portanto é um diário que parece, se é um diário, conta-nos dia a dia, não é? E não sei se é um diário, se é um falso diário, que é numerado de 1 a 36. E esta numeração, ao princípio, nós não percebemos, eu pelo menos não estava a perceber muito bem porque é que ela existia. E depois, só mesmo no fim, é que me vi a dar conta que alguns dias têm vários textos. Os textos são sempre curtinhos. Portanto, a leitura é muito... para aqueles que não gostam de ler tudo de seguida, aquilo é ótimo, porque são textos de 2 páginas, 3 páginas. E então, dos 36 dias, há 18 dias em que há várias entradas de texto. E eu tive alguma dificuldade em perceber esta lógica do diário. Porquê? Porque o livro está tão bem feito que parece que há uma história dentro da história, há um romance dentro do romance. E parece que aquelas duas histórias andam paralelas. E depois, no fim, há a surpresa das surpresas. Para mim foi um deslumbramento, afinal não eram 2 histórias, aquilo era uma história. Era uma história. E depois aquilo deslumbrou-se porque é que são os tais 36 dias. É de uma surpreendente forma de acabar o livro. Naturalmente eu não vos vou contar, porque quero mesmo que tenham esse prazer da leitura deste livro, mas que a solução narrativa é muito interessante. Eu disse que é um romance dentro de um romance, porque ele cria um personagem, um narrador, no princípio, que faça uma personagem que é a Gaivota, chama-lhe Gaivota, que está mal, que nunca fala, não diz uma palavra, portanto é uma personagem interessante, e ele quer recuperá-la, teve um problema forte, e escreve, vai fazendo, conta-lhe uma história. E, portanto, parece que é o texto como terapia. Portanto, a escrita como terapia. A leitura daquela pessoa vai pô-la boa. E é, de facto, fabuloso quando a gente depois, no fim, percebe a relação daquela gente toda. O livro é
é impressionante pelo prazer da leitura enquanto se lê e tem aquilo que normalmente a gente só encontra nos policiais, que é o final fabuloso. E aquele final fabuloso para mim foi do encantamento, fiquei siderado a ler. Eu vou-vos ler as descrições sobre... São várias, eu escolhi apenas duas muito curtinhas. Uma que eu gostei muito de ler, porque nós gostamos de ler os livros quando nos revemos nas coisas, ou vem de encontro. E há uma que ela tem que é sobre a idade. E diz assim: que idade tenho? Tenho a soma dos meus anos de vida. Mas quando estou feliz, parece que tenho menos. Quando estou triste, parece que tenho mais. A minha idade depende do que estou a viver e de quem me acompanha nos momentos. Quantos anos achas que tenho eu, aqui e agora contigo? Esta é uma forma muito engraçada de dizer que também a idade, que parece que é tão marcada por tempo, afinal é tão relativa, em função da pessoa com quem estamos. A segunda nota que eu tenho, que há pouco referenciei, tem a ver com a tal cultura religiosa que o João usa muito bem ao longo do texto. E eu vou-vos ler uma passagem em que ele compara, tal comparação, da cultura religiosa e do amor. Ele diz: a mulher que se ama é uma igreja. Entra-se nela com respeito, sobretudo no dia festivo da primeira comunhão. Dizia para si próprio. Mas depois dava consigo a repassar na mente as imagens daquela noite. O carro apertado, em que os quadris se magoavam contra a manete das mudanças, as quatro pernas atravancadas a tentarem dançar no exíguo espaço de um assento reclinado, as roupas tão difíceis de despir como de vestir, e os corpos na ânsia de se encaixarem, sem se encontrar, posição desengonçados. Tudo fora tão grosseiro, pensou, tosco, feito de suores e gemidos. Tudo fora tão rápido, na ânsia de possuir, que nem se lembrava sequer do corpo possuído de Laura. Lembrava-se de frações do volume cheio dos seios nas suas mãos, dos seus pelos em que resvalava sem conseguir entrar nela, da sua umidade, do seu cheiro a medo, mas não se lembrava do corpo dela por inteiro, das suas formas, nem sequer do seu rosto. Naquela dança, disforme dos corpos atravancados no meio da escuridão, entre vidros embaciados, nem se lembrava do seu rosto. Como é que é possível não nos lembrarmos do rosto de uma mulher quando a amamos no corpo pela primeira vez? Dizia de si para si, a tentar lembrar-se, pelo menos dos olhos de Laura, quando entrou nela. Não se lembrava. Todos os sentidos estavam centrados no seu sexo animal, esfomeado e nervoso. Não se lembrava do rosto dela, dos olhos, da boca, nem no que lhe dissera naquele preciso momento. Será que lhe disse, amo-te? Questionou-se Santiago. Nem isso, pensou Laura. Nem amo, ele preferiu. João, a palavra é tua. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui. Agradecer também aos meus parceiros de mesa, a Alcina, que é uma velha amiga, entre aspas. Estudámos juntos. Realmente apresentei-lhe o marido, mas não aceito devoluções, portanto. Fomos realmente colegas na universidade, que é sempre uma altura que nos marca muito, que é a altura que vocês estão a viver, portanto devem compreender isso. E, portanto, realmente é amigos para toda a vida. Realmente agora já há muito tempo que não nos víamos, mas, como diz o texto do Alberoni, é uma conversa
que começa como se não tivesse sido interrompida, e isso acho que é realmente uma marca da amizade. Agradecer também ao Luís, à Ana, as vossas palavras. Foi um prazer ter estado aqui a dar aulas e conhecer-vos. Foi uma experiência muito gratificante. Adorei as minhas viagens de Setúbal para Lisboa e de Lisboa para Setúbal e as nossas conversas. E acho que a vida é feita destes encontros que vamos acumulando amizades ao longo da vida, e acho que o percurso se faz disso. Portanto, agradecer-vos. Foi para mim um prazer enorme dar aulas aqui em Setúbal. Foi uma experiência muito interessante. Eu só cá vinha um dia por semana e dava as aulas todas seguidas e ia-me embora. Mas mesmo dos alunos daquela época, ainda hoje guardo algumas amizades que ficaram e, portanto, ainda hoje vou falando com alguns alunos. Sei onde é que estão a trabalhar, há uma que está para a Inglaterra, portanto, criou-se aqui também uma rede de ligações, o que é interessante, porque significa que não fui assim um professor tão chato. A minha filha diz sempre para nunca darem a minha biografia, porque as pessoas vão descobrir que eu sou um chato e, portanto, não vão querer ler os livros. E quando ela me apresentou isso em metade da sala, eu percebi isso. Afinal, já mais ninguém vai querer ouvir. Bom, o que é que... Além de ser um chato que estudo e escrevo muito, sou um gajo que me divirto também bastante. Portanto, sei fazer um equilíbrio das coisas, o que é muito bom. E o que é que eu posso dizer sobre os meus livros? Bom, primeiro dizer que a escrita é uma paixão que advém do meu gosto pela leitura. E isso é sempre importante de frisar. Nós todos começamos por ser bons leitores. Numa altura em que a leitura parece ser um problema, eu não me canso de referir isto. Eu sou de uma geração, de uma aldeia pequena do interior, em que não tínhamos acesso aos livros, e eu recebia com imenso agrado a carrinha da Fundação Carlos Gulbenkian, que visitava a aldeia uma vez por semana para nos levar livros. Numa altura em que as pessoas têm tudo, não percebem a alegria que era para uma criança que não tinha livros ter uma carrinha que chegava à aldeia e podia emprestar 3 livros durante uma semana. E portanto, eu desde criança me habituei a ler muito, e portanto, obviamente, que vamos criando dentro de nós muitos mundos imaginários. E isto parece que eu já sou do tempo dos Afonsinos, mas eu, quando era criança, passava longas temporadas em casa dos meus avós, que não tinham televisão. E na altura que nós víamos eram os folhetins radiofónicos, ou seja, as telenovelas de hoje, mas na rádio. E portanto, a minha avó apagava a luz e ficávamos no escuro a ouvir o rádio, que é uma coisa impressionante que hoje já não se faz. E então o meu grande contacto com os clássicos foi através da rádio. E era impressionante nós estarmos em silêncio, quase um silêncio religioso, a ouvir a rádio e a ouvir os grandes romances. E como é uma leitura, e portanto, como nós estamos a ver as imagens, como hoje vemos na televisão, as imagens criam-se dentro da cabeça. Nós estamos a imaginar os personagens, os cenários, as ações. E eu acho que foi isso que me levou a desenvolver esta capacidade de imaginação, de imaginar cenários, de imaginar pessoas. E, portanto, isso mais tarde ou mais cedo acabou por resultar na escrita. E comecei a escrever muito cedo. Enquanto muitos colegas iam jogar à bola, eu ia para a biblioteca do liceu a escrever, com outros colegas, que também tinham a paixão da escrita. E foi quando escrevi o Meio Rico, de que falou a Ana, portanto, ainda escrevi no tempo de liceu ainda. E como escrevi no tempo de liceu, tinha um professor de português que era muito interessante e resolvi entregar-lhe os meus contos para ele ler. E foi o meu primeiro crítico literário, porque eu esqueci-me de um pormenor. A Alcina já falou nas minhas gafes, eu, às vezes sou um bocadinho distraído.
E esqueci-me de um pormenor. Aquilo, para além de ser professor de português, era padre. E havia um conto que era assim um bocadinho erótico. E levei o meu primeiro puxão de orelhas. Foi a minha primeira crítica literária, porque o padre dizia, isto não se escreve. E, portanto, ele mandou-me logo ler o Camões, que dizia as coisas sem as dizer. E levei ali a primeira aula de crítica literária. E, bom, como veem, não perdi nem o gosto de escrever, nem perdi a veia erótica. Portanto, continuo a manter a veia erótica para chatear o padre Serra de boa memória. E comecei por escrever aqueles contos, que são contos um nadinha mais clássicos, porque era o que lia naquela altura, eram os autores mais clássicos. E depois encontrei uma forma diferente de escrever, que são os diários, em que, pronto, já tenho um estilo quase próprio, uma maneira de me expressar, que tem mais a ver comigo. E que é realmente uma literatura que eu chamo agridoce. Agridoce porque, embora eu escreva de uma forma, como diz o Luís, uma forma poética, cuidada, digamos assim, eu toco temas muito complicados e, portanto, quando eu lancei o meu primeiro livro, o Diário dos Infiéis, que está aí em cima também, o livro parece muito romântico, tem uma menina com uma flor no cabelo, parece uma coisa muito romântica, e as pessoas compraram a jogar que era um livro cor-de-rosa e de repente encontram-se com provocações à sua vida íntima, às suas relações, e de repente o meu Facebook foi inundado de mensagens a pedir-me conselhos matrimoniais. E houve ali uma altura que fiquei de boca aberta e disse, mas porquê que me veio a perguntar estas coisas? E assim, eu escrevi porque também não percebia, não é? Muitas vezes o escrever é o exorcizar dos nossos próprios fantasmas, é o questionarmos a nós próprios sobre isso. E há um dia que eu estava a apresentar o livro em Sintra e veio um senhor falar comigo e disse, eu gostava de falar consigo no final. Eu digo, tudo bem, aquilo era verão, disse, bem, isto deve terminar, depois vamos beber um copo e a gente conversa. E o rapaz foi conversar comigo e disse, olha, li o seu livro, gostei muito e quando acabei de ler, tomei uma decisão, vou-me divorciar. Bom, e eu aí fiquei ainda, disse assim, bem, isto não se pode escrever, que isto começa a ter o poder da palavra, não é? O poder da palavra, isto começa a ter consequências. Depois, passados uns tempos, eu estava a apresentar um outro livro e aparece-me lá o mesmo rapaz, disse, é só para lhe apresentar a minha nova mulher, e disse, obrigado. Prazer em conhecer. Olha, nós vamos ter que sair mais cedo porque a minha ex-mulher também aí vem para o conhecer. Disse, vai aqui uma confusão. E então entrou a ex-mulher e afinal já a conhecia de uma outra apresentação do Porto. E hoje sou amigo dele, da nova mulher e da ex-mulher. Portanto, isto para dizer o quê? O livro, o importante é levantar questões. E, sobretudo, o Diário dos Infiéis, que fala de 4 casais, fala da sua intimidade, são 4 casais que estão em diferentes estados de vida, uns casados, outros divorciados, outros mais velhos, outros mais novos, e, portanto, há ali uma panóplia de sentimentos. A questão é nós questionarmos as nossas próprias relações, questionarmos os nossos próprios sentimentos, e foi isso que eles fizeram, e não se divorciaram pelo livro, o livro ajudou-os a refletir. Tenho uma outra senhora que me disse, olha, quando acabei de ler o seu livro, a primeira coisa que fiz foi comprar uma lingerie nova. Também é válido. E um dia eu estava na apresentação do livro e ela aparece lá e apresenta-me o marido. E eu digo, então, lingerie nova. E ele, muito vermelho, disse... Esse casamento, hoje é um casamento feliz... estava realmente a passar uma fase complicada naquela altura e o livro ajudou-os realmente a conversar e a falar sobre o casamento. Hoje sou amigo do casal, já fui jantar à casa deles, eles já vieram jantar à minha casa. Isto para lhes dizer que a literatura não tem que ser chata, a literatura tem que nos obrigar a falar, a refletir, e eu gosto muito deste contacto com os leitores, porque é enriquecedor e é importante para nós percebermos até o efeito que as nossas palavras têm nas pessoas e em como isso altera muitas vezes a sua própria vida.
Este poder das palavras fascinou-me quando escrevi o Diário dos Infiéis. Quando comecei a escrever o Diário dos Imperfeitos, tinha muito presente esta ideia do poder da palavra. O Luís fala que nesta história há uma mulher que tem um acidente, ela perde as suas memórias, não as memórias físicas da sua vida, mas perde também as memórias emotivas, deixa de perceber as emoções. E, portanto, eu achei que o poder da palavra poderia ser a forma de a salvar. E por isso é que o narrador lhe vai escrevendo uma história, porque realmente há um poder da palavra para revitalizar as pessoas. E, portanto, ao longo de todo o romance, esta personagem vai aprender os sentimentos. Vai aprender a sorrir, vai aprender a alegria, vai aprender o amor, vai aprender a paixão, vai aprender a tristeza, vai aprender o ódio, vai aprender a raiva, ou seja, vai aprender todos os sentimentos. Portanto, toda é a mensagem aos sentimentos humanos, que é aquilo que eu mais gosto de escrever. Eu gosto de escrever sobre os sentimentos. Eu tenho uma literatura muito diversificada, escrevo poesia, contos, livros históricos, e às vezes perguntam-me o que é que há em comum em todos estes livros tão diferentes. Em comum está os sentimentos. Eu escrevo sobre o que as pessoas sentem, mais do que a ação em si, eu escrevo sobre o que as pessoas estão a sentir. Porquê? Porque os sentimentos é aquilo que nós temos mais em comum. Vocês têm a vossa própria vida, eu tenho a minha, são vidas diferentes. Mas em determinados momentos da nossa vida, nós já sentimos o mesmo. Em situações diferentes, mas todos nós já sentimos amor, já sentimos tristeza, já sentimos ódio, já sentimos raiva. E, portanto, o que nós temos, o património que nós temos em comum, é realmente os sentimentos. É sobre isso que eu gosto de escrever. Aqui eu falo realmente no que é importante, se é o amor ou se é o desejo. E, portanto, é realmente um livro que anda à volta deste dilema. Toda a gente já escreveu sobre o amor, mas ainda ninguém chegou a um resultado, não é? Que afinal, o que é o amor? Andamos a passar séculos e séculos e séculos e andamos sempre a fazer a mesma pergunta e sem encontrar respostas. A minha intenção não é encontrar respostas, mais uma vez, é pôr as pessoas a refletir sobre as coisas. Eu aqui defendo ao longo do livro que o amor não existe. Não existe no sentido único. O que existe é o desejo, porque o desejo é que é a natureza. Nós somos, antes de mais, animais, e o desejo é uma parte instintiva. E, portanto, é por aí que começa a atração. E por isso há aqui um capítulo muito grande em função do desejo. Mas nós somos mais que animais e, portanto, ao desejo temos que somar outras coisas. E, portanto, vem o amor, a ternura, o companheirismo, a amizade. E quando começamos a somar todas estas partes, é que encontramos o que podemos chamar o amor. Ou seja, o amor será o somatório de tudo isto. O que acontece é que nós nunca nos pomos de acordo sobre o que é o amor, porque esta fórmula do amor, chamamos-lhe assim, X% de desejo, X% de amizade, X% de companheirismo, esta fórmula é uma fórmula que é pessoal e temporal. O que é que eu quero dizer com isto? É que cada um de nós tem a sua fórmula, por isso é que muitas vezes não nos pomos de acordo. Para uns é mais importante o desejo, para outros tem que ter mais amizade, para outros tem que ter mais companheirismo, para outros tem que ter mais partilha. Ou seja, cada um de nós tem uma fórmula própria. Esta composição difere de pessoa para pessoa. E por isso é que muitas vezes as pessoas estão apaixonadas, mas não se entendem, não se dão bem, as relações não funcionam. E as pessoas às vezes perguntam-se, mas se nós gostamos um do outro, porquê é que as coisas não funcionam? Não funcionam porque esta fórmula, muitas vezes, não é a mesma. Estão a falar do amor, mas estão a falar de amores diferentes. Estão a falar de fórmulas diferentes. Estão a falar de comunicações, a comunicação do amor, a forma como nós manifestamos o amor, muitas vezes é diferente. Por exemplo, nós andamos no dia-a-dia chateados com a vida e chegamos a casa chateados com a vida. E, por exemplo, a minha mulher pode-me perguntar mas o que é que se passou, conta-me lá, e eu digo, não me apetece falar no assunto. Mas conta, desabafa, e ela dá ideias, porque é que não fazes assim, porque é que não fazes assado. É uma forma dela demonstrar o interesse que tem por mim e de querer ser companheira e de querer ajudar. É a fórmula que ela encontra de manifestar o amor. Mas se eu tiver uma outra fórmula de amor,
que é, eu, em termos pessoais, o que gosto é que quando tenho um problema me deixa estar sossegado, me deixa refletir sobre a vida, e muitas vezes o obrigar-me a falar sobre o assunto chateia-me, o obrigar a estar a contar as coisas chateia-me, o ela estar a dar sugestões que eu, obviamente, já equacionei e acho idiota ela estar-me a chatear com isso, chateia-me. Ou seja, ela está a fazer as coisas no sentido de me ajudar e quanto mais ela me quer ajudar, mais eu chateado fico com ela. Ou seja, muitas vezes as pessoas têm fórmulas diferentes de comunicar. E as pessoas às vezes a quererem mostrar o seu amor e a outra pessoa está a sentir exatamente o oposto. Nós temos fórmulas de comunicar que são diferentes, porque temos conceitos diferentes, temos personalidades diferentes. E, portanto, não há uma fórmula do amor. E eu digo que é pessoal e digo que é temporal, porque mesmo esta fórmula que nós temos de amor muda ao longo do tempo. A fórmula que eu tinha aos 20 anos não é a mesma fórmula que eu tinha aos 30 anos. Aos 30 anos eu já preciso ou já quero coisas que não queria aos 30. E quando cheguei aos 40 já tenho uma outra fórmula. O meu relacionamento, o que eu exijo numa relação, já tem coisas que não pedia aos 30 e que não pedia aos 20. Ou já as tenho em proporções diferentes. E, portanto, as coisas vão evoluindo. E, portanto, não há o amor, há conceitos diferentes de amor que vão variando ao longo do tempo. E por isso é que o amor se torna tão complicado e as pessoas têm tanta dificuldade de se adaptarem e de falarem a mesma linguagem e de conseguirem entender-se numa mesma linguagem. E eu aqui falo realmente, nestes dois livros, falo da intimidade das pessoas, que é um dos sentimentos que estão mais à flor da pele. No primeiro livro eu falo que todos somos infiéis. Não só, mas também, mas não só a infidelidade física, mas a infidelidade também aos nossos valores, às nossas ideias, aos nossos sonhos. Muitas vezes, para sermos fiéis a uma coisa, acabamos por ser infiéis a outra. Às vezes, para sermos fiéis a uma pessoa, acabamos por ser infiéis a outra, ou a nós próprios. E às vezes é talvez a maior das infidelidades, é quando somos infiéis àquilo que nós sentimos e àquilo que nós queremos. E, portanto, é sobre tudo isso que eu falo no livro, no Diário dos Infiéis, e que realmente motivou essa reação por parte dos casais, porque na maioria dos casamentos muitas vezes vive-se uma paz podre, em que as pessoas não conversam, em que as pessoas não discutem os seus próprios problemas. E realmente aquele livro, se teve algum condão, foi de pôr alguns casais a conversar. Mas como a capa era muito romântica, como eu dizia, só uma mulher é comprar aquele livro. Portanto, todos os homens que compraram aquele livro foram as mulheres que obrigaram. Mas depois acabei por ter algumas conversas interessantes com alguns homens sobre assuntos que lá vêm. E naquele livro, do Diário dos Infiéis, eu falo sempre na primeira pessoa. Todos os capítulos são na primeira pessoa. E como há 4 mulheres, eu escrevi na primeira pessoa a história de 4 mulheres. Ou seja, eu tive que me pôr no papel de 4 mulheres e escrever os seus sentimentos. Ora, se está para nascer o homem que vai entender a mulher, eu tive que entender 4. Portanto, vejam o exercício que eu tive que fazer para escrever aquele livro. Mas eu penso que, pelo menos na reação que tive com algumas mulheres, penso que toquei em alguns problemas centrais dos relacionamentos e das guerras entre casais. Porque acabo por escrever muito sobre o universo feminino, e aqui vejo maioritariamente mulheres. Eu sempre fui, não sei se é bom ou se é mau, mas sempre tive uma vida rodeada de mulheres e, portanto, acabei por conhecer um bocado em conversas, em vivências, muito o universo feminino. E mesmo aqui no Diário dos Imperfeitos escrevo sobre coisas como é a menstruação ou como é o aborto e, portanto, são coisas muito femininas, mas que eu vejo aqui do ponto de vista distanciado de homem e escrevo sobre essas coisas. Eu, há bocadinho estava aqui a tentar encontrar a página que falo sobre isso, mas não consegui. Se eu no outro livro escrevia sobre as infidelidades, aqui escrevo sobre as imperfeições. Todos nós somos imperfeitos. E, portanto, ao longo do livro, todos os personagens vão mostrando o seu lado B, o seu lado oculto, e todos vão mostrando as suas partes imperfeitas, para chegarmos à conclusão que não existe o amor perfeito, a mãe perfeita, o amante perfeito. E como há aqui também uma crítica religiosa, chegamos à conclusão que nem um Deus perfeito
E, portanto, ao longo do romance, todos vão revelando o seu lado oculto. Para percebermos que nós não amamos os outros na perfeição. Não amamos os outros porque são perfeitos. É exatamente o contrário. Amamos os outros porque entendemos a sua imperfeição, porque aceitamos a sua imperfeição, porque os outros também aceitam as nossas próprias imperfeições. E é neste campo que nós temos que nos entender. E, portanto, é disto que eu falo ao longo do livro, criando aqui realmente situações complexas, em que eu falo do desejo e do amor, e em que eu falo do prazer e da moral, e em que eu falo do interior mais moralista, mais castrador, e que falo de uma capital mais liberal, para onde vem o jovem, onde tem um inglês que é o seu mestre da vida, que o vai levar, que o vai instruir no prazer da vida, no prazer do amor. E, portanto, ponho aqui em jogo dois mundos diferentes, duas educações diferentes, duas visões do mundo diferentes, que tento criar pontos de ligação. Penso que, para vocês que estão ainda numa idade do amor e das paixões, pode ser um tema interessante para vocês refletirem sobre todos estes temas e perceberem, se calhar, melhor um pouco das muitas emoções que vão vivendo ao longo da vossa juventude. Tenho também só fazer aqui uma apresentação, tenho uma outra área de literatura, que é os romances históricos. Lancei 2 livros, um sobre a viagem, ou sobre o romance biográfico de Pedro Álvares Cabral, e sobre a sua descoberta do Brasil, com uma visão nova sobre a descoberta do Brasil e sobre este personagem, em que eu falo também de um tema que nos é caro, que é as descobertas portuguesas, em que muitas vezes nos são apresentadas como um período glorioso, dourado, em que os portugueses foram por esses mares fora e descobriram novos mundos, como se fosse uma coisa bonita, fácil. E o que eu falo aqui é do que é uma viagem dentro de uma nau, durante meses no mar, sem condições de higiene, sem condições de saúde, e em que percebemos o terrível que foi essas viagens e todas as intrigas da corte que havia na época. E depois há um outro livro que eu não tenho aqui, que é o Índias, em que eu falo do Vasco da Gama, que sempre nos foi apresentado como o grande herói dos descobrimentos portugueses, e que eu apresento como um homem terrível, um homem com um feitio complicado, um homem que não foi só uma vez à Índia, mas que foi 2 vezes à Índia, e que na segunda viagem roubou, pilhou, matou, torturou. Não é essa a imagem que nós temos dos nossos heróis, mas é o que eles foram, na verdade, dentro de um contexto de época, do que era aquela época na altura, do que era necessário fazer naquela altura, e como eu explico no livro, ser herói de um povo nem sempre é o mesmo que ser santo. E, portanto, explicar esse contexto do Vasco da Gama. E, portanto, deixo-vos aqui uns desafios de leitura para quem gosta de leitura, e espero que apreciem, que se casem e se divorciem quando lerem os livros, mas que não me peçam responsabilidades. Boas leituras. Então, nesta segunda parte, a palavra é vossa, e não há nenhum tema que não possa vir ao de cima, ok? Temos a vantagem de ter aqui um autor e, portanto, ele está disponível. Quem escreve coisas destas não tem áreas tabu e, portanto, qualquer tema é um tema bom para ser-lhe colocado, seja ele qual for. O que interessa é que nós entremos em diálogo com ele. Nós dialogamos sempre com os escritores quando os lemos, não é? Mas nem sempre, não sei se passa com vocês, quando eu leio um livro de uma pessoa que conheço, parece que ao lê-lo estou a ouvir a voz dele, parece que ele está a falar connosco. E se calhar, agora que o conhecemos pessoalmente, vamos ter uma leitura diferente. Mas muitas vezes nós lemos livros que nos encantam e ficamos cheios de vontade. Epá, gostava tanto de lhe perguntar isto e aquilo, não é?
Claro que nós muitas vezes temos sempre dúvidas, será que eu percebi bem, será que, como é que... Vocês têm a oportunidade de ter aqui um escritor que está disponível para vos responder à próxima hora. Luís Carlos? Então vá, Luís Carlos, que é o co-organizador destes encontros, desde sempre, toda a gente o conhece também. Para, enfim, para abrir aqui a conversa, para aquecer o ambiente, não é? O arranque para as perguntas tem sempre alguma resistência, mas aproveito para agradecer a presença do João Morgado e ter aceitado o convite para vir falar aqui da sua obra, dos seus livros, que, enfim, no 13º Encontro de Literatura, como o professor Luís Souta começou por dizer, e portanto tivemos já aqui um conjunto de outros escritores, como Miguel Real, o Paulo Borges, o professor José Pacheco, o Renato Paiva, a Risoleta Pinto Pedro, agora, entre outros, portanto, este é o 13º encontro, e de facto o João Morgado prendeu-nos com uma belíssima apresentação da sua obra, dos seus livros. Eu tinha ficado também encantado com as palavras da professora Ana e do professor com a leitura que fiz também sobre o Perfeitos, de facto, da panóplia de relações amorosas antes e depois, durante dentro e fora do casamento, não é? Dentro da relações conjugais, relações extraconjugais, de facto o livro está descrito com uma mestria apreciável, muito apreciável, e termino com umas palavras do Miguel Real, que também já cá esteve nestes encontros e que é um famoso crítico literário, também escritor, crítico literário no Jornal de Letras, que designa este livro, referindo-se ao João Morgado, como um Camilo Castelo Branco dos nossos tempos, pela forma como escreve, pelas paixões que descreve. Pergunto por que demorou tanto tempo a publicar. E eu deixo uma segunda questão a juntar a esta do Miguel Real. Naturalmente que vou passar, tenho aqui o microfone fica disponível para as vossas questões. Eu aproveito só para pôr uma pequena questão, porque parece-me que é também particularmente interessante. Estão aqui alguns alunos de Comunicação Social, que eu convidei para virem aqui ao encontro, entre outros, mas em nome dos alunos do segundo ano de Comunicação Social. Tinha só a questão como é que é pós-João. Creio que o João tem um doutoramento em Ciências da Comunicação, se estou errado depois o João há de me corrigir, mas como é que se relaciona esta especialização em Ciências da Comunicação e o levar esta ferramenta poderosa que é a escrita pela área da literatura? E pronto, depois pode se calhar responder a várias perguntas, não sei qual é a... Vamos a outra. Podemos fazer um conjunto de perguntas. Ali um... Filipe, Comunicação Social. Bem, desde já bom dia e agradecer também a sua presença e queria agradecer também a forma como nos deram a sua biografia, porque de certa forma até parecia que já o conhecíamos, apesar de nunca o termos visto. Nós queríamos deixar-lhe uma pergunta, é uma pergunta em conjunto, e a forma como apresentaram também as suas histórias, os seus livros, demonstraram que tinham um conhecimento muito característico das suas personagens, conhecia-as muito a fundo, e a nossa pergunta vai de encontro exatamente a isso. Se quando escreve a história já conhece estas personagens, já tem as suas características previamente pensadas, ou ao longo da sua escrita e da forma como escreve o livro, vai você próprio também descobrindo quem são estas personagens, do que é que elas gostam, o que é que elas fazem. Era essa a nossa pergunta. Obrigado. Rita, animação. Olá, bom dia. Está?
Olá, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também a forma como os outros professores apresentaram os livros, que de facto vai-nos fazer comprar, com certeza, motivou-nos e com certeza alguns vão ter essa experiência. Em relação ao professor Luís Chota, engraçado, quando referiu aí algum trecho do livro do João Morgado, só uma curiosidade que me sensibilizou muito este fim de semana. Foi dia da mãe, eu tenho 4 irmãs, fui com a minha mãe e o meu pai a almoçar fora. Íamos a sair do restaurante e uma velhota com um cajadinho à frente da minha mãe. E a minha mãe diz assim, olha, coitadinha, ali vai, coitadinha, vai apoiada. E eu viro para a minha mãe e diz-me assim, mas afinal, que idade tens tu? Ela tem 84 anos e virou-se para mim e disse-me, hoje sinto-me que tenho 50. E de facto, o sair com as filhas e o marido, portanto, todo aquele momento fez com que ela se sentisse com menos idade. E foi muito agradável ouvir isto da parte da minha mãe, como é óbvio. Diga? Que idade tenho hoje? Exatamente, pronto. E de facto, ao ouvir essas palavras, é verdade, os livros realmente fazem-nos pensar. Outra questão, uma vez que está na Câmara Municipal de Belmonte, certo? Um homem tão sensível, como se vê aqui nos livros, como é que gera esta, digamos, dualidade entre esta sensibilidade, que é panágio, que é seu, e o mundo da política? E o mundo da política tão manipulador e às vezes de sobrevivência, não é? Muitas vezes de sobrevivência. Bom, muito obrigada, sim. Muito obrigada pela sua presença Então, e a presença de todos. com estas 3 intervenções para o primeiro pacote de respostas. Sim, senhor. Bom, porquê que demorei a escrever, dizia o Miguel Real. O Miguel Real ainda disse uma coisa sobre este livro que eu achei muita piada, porque ele leu e realmente, como o Luís já falou, tem uma estrutura muito complexa. Não é um livro tradicional. E ele, quando fez a apresentação do livro, disse, eu ainda não percebi como é que o João Morgado se meteu num livro destes. Das duas, uma. Ou confia muito nas capacidades dele ou não tem a noção de onde é que se está a meter. Eu acho que era mais a segunda. Realmente é uma estrutura complexa. Porquê que eu demorei Não foi demorar a escrever, foi talvez demorar a publicar. Porque, como eu disse, eu comecei a escrever muito cedo no liceu. O que acontece é que naquela altura não era tão fácil de publicar como é agora. Agora toda a gente publica, há editoras, é fácil. Naquela altura, não. E depois a gente começa a estudar. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Como disse a Alcina, eu comecei a trabalhar como operário têxtil. Aos 18 anos já era chefe de secção, ou seja, já tinha não sei quantos homens à minha responsabilidade. E estamos a falar nos anos 80, tinha acabado de passar o 25 de Abril. E, portanto, eu estava a trabalhar num mundo de operários, em que ainda havia os sindicatos e aquelas coisas todas, e depois estava lá um marmanjo de 18 anos a mandar aquilo tudo, e, portanto, foi uma experiência riquíssima logo a começar por aí. E, portanto, é aí que nós vamos começar a ver os sentimentos e a personalidade das pessoas. E eu acho que isso foi realmente uma imersão que me ajudou logo a começar a perceber as pessoas, os sentimentos, as reações. E eu penso que foi muito bom eu ter começado a escrever ou a publicar tarde, porque, como dizia o Miguel Torga, nós temos que vir da vida para a literatura e não ao contrário. Ou seja, todas as minhas experiências profissionais me trouxeram um conhecimento das pessoas e, por isso, quando eu escrevo sobre os sentimentos e sobre a personalidade, tem a ver com as muitas tarefas que eu já tive. Eu sempre tive uma vida muito diversificada, não sei se é bom ou se é mau, mas parto do pressuposto que foi bom, porque eu já fui operário têxtil durante muitos anos, depois fui vendedor no departamento comercial, mas depois fui vendedor de seguros, fui fotógrafo, já fiz um bocadinho de tudo. Trabalhava, estudava à noite, fiz a universidade como trabalhador estudante, porque já era jornalista na época, e portanto foi sempre uma vida muito, muito agitada, mas que me permitiu sempre muitas experiências, muitos conhecimentos, e isso penso que foi muito importante. Publiquei depois, em 2010, porque houve uma fase mais estável da minha vida que me permitiu isso, e um caso muito engraçado, porque tiraram uma carta durante meio ano, e portanto eu tive que ficar mais em casa, e portanto aproveitei
o facto de estar sem carta para parar um bocadinho mais e escrever. Portanto, há coisas que, há males que vêm por bem. E depois, a partir de 2010, já não parei de publicar. Portanto, foi a vida que me levou a não escrever mais, a não publicar mais cedo, porque realmente andei a saltar de um emprego para o outro, morei aqui em Lisboa, quando trabalhei no Jornal Público, no Porto, depois estive em Castelo Branco, agora estou em Belmonte, portanto, uma vida agitada e aquilo que era um hobby foi sendo sempre adiado, até que chegou uma altura que as coisas foram agarradas de outra forma. Saltando aqui para a parte final, como é que eu lido com a política? Tenho dias que é desesperante. Eu sou o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, portanto lido com o núcleo da política, no que ela tem de bom e no que ela tem de mau. E nós vínhamos pelo caminho a conversar. Obviamente que eu às vezes tenho muita dificuldade em lidar com algumas situações. Mas, como também já sou assessor político há não sei quantos anos, também já fui calejando e, portanto, vou procurando eu trazer algum bom senso às pessoas com quem trabalho e trazer-lhes um pouco de poesia para os discursos, às vezes, e tentar conciliar alguns atritos na política, mais como relações públicas, e, portanto, acho que essa minha parte tem favorecido os políticos com quem trabalho, pelo menos eles que me convidam para trabalhar com eles, algum benefício lhe devem encontrar, mas realmente são dois mundos muito diferentes. Mas, como eu lhes digo, eu tenho uma escrita poética, mas falo de muitos problemas, e, portanto, a política também me confrontou com muitas situações humanas, com muitos conflitos, com muitas tristezas e com muitas alegrias e com muitas coisas boas. Portanto, a política também contribuiu para eu ser escritor. E, portanto, tudo se complementa. E tenho dias que realmente detesto a política, mas tenho outros dias que faço aquilo com um prazer tremendo. E, portanto, é esta montanha-russa de emoções que nos vai levando. Em relação aos livros e aos personagens, é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas muitas vezes perguntam sobre o livro e a história, mas há a montante toda uma estrutura de montar o romance. Cada escritor terá a sua forma de trabalhar. Eu sei que há escritores que começam a escrever a primeira linha e vão por aí fora a ver onde é que aquilo dá. Eu não trabalho assim. Eu faço, respondendo à pergunta do Filipe e partners, respondendo, eu trabalho de uma forma algo organizada. Ou seja, o que eu faço, o que eu chamo por brincadeira, um plano de arquitetura. O plano de arquitetura é o quê? É as linhas mestras do romance e os pilares centrais do romance. Eu, quando comecei a escrever o livro, sabia como é que acabava o livro. Sabia quais eram os personagens que precisava. Porque um dos problemas, muitas vezes, nos romances, é aparecerem personagens que depois não têm nada a dizer nos romances. Estão ali só a atrapalhar. É aparecerem personagens que, no princípio do romance, têm uma personalidade e depois, no fim, têm outra. Porquê? Porque não há coerência no personagem, não foram pensados os personagens. Bom, então o que eu faço é o que eu chamo de plano de arquitetura, por brincadeira. É definir qual é as linhas mestras. O que é que eu quero dizer? Então, como é que eu vou dizer? E quem vão ser as minhas vozes? Ou seja, quem é que vai dizer isto? Por exemplo, o Luís falava do Agostinho. Ele dizia, o Agostinho era o homem que estava sempre a falar da Bíblia e não sei o quê. Porque se eu quero falar da moral e do prazer, e se eu quero falar da moral castradora da nossa tradição judaico-cristã, eu preciso de uma voz que seja a voz da Igreja. Aí está a concepção do romance. Então, quem vai ser a voz da Igreja? Ou seja, quem é que no romance vai passar toda a moral? Então eu vou criar um personagem. Criei o Agostinho, que todo o perfil físico nos transporta para um homem moralista. O próprio nome, Agostinho, vem de Santo Agostinho, que era o santo mais ortodoxo, mais da moral, não sei o quê. Portanto, tudo isto é pensado. A mulher dele é a Dorinda, o nome dela, Dorinda. Dorinda porque vem de dor. É um personagem muito sofrido, porque estamos a falar de casamentos dos anos 60, 70, em que a mulher tinha um papel secundário, em que a mulher não tinha um papel ativo. E se lerem o livro, vão ver, e aí está a tal caracterização do personagem,
A Dorinda, eu descrevo no livro, andava sempre encostada aos móveis. Ou seja, andava sempre na sombra, nunca vinha ao centro do palco, nunca vinha onde estava a luz. Ela andava sempre como um papel secundário, sempre encostada aos móveis. Eu descrevi isso muitas vezes. E ela sempre encostada aos móveis, sempre encostada aos móveis. Ou seja, quase como se não pertencesse ali, quase como se pedisse autorização para estar ali. Porque o lugar central era do marido, porque era ele que ia, o que a família fazia. Portanto, isto tem a ver com um personagem que eu criei logo de início. Eu dou-lhes um nome, dou-lhes uma figura física, dou-lhes uma personalidade, dou-lhes um papel que vão ter no romance. O Santiago anda à procura do seu caminho, do amor, do desejo, do interior. É os caminhos de Santiago, portanto, o Santiago vem daí. Estas ligações até podem não fazer sentido, mas para mim fazem. É a maneira como eu vou acertando as ideias e criando os personagens. Depois crio um lord inglês aqui em Lisboa que vai levar o jovem pelos prazeres da vida. Porquê que é inglês? Exatamente porque é o que vem de fora, é o que quebra o tradicionalismo da educação portuguesa. Portanto, todos os personagens são pensados para terem uma voz, para terem um papel ativo dentro do romance. Todos os personagens que não tiverem um papel ativo não devem lá estar, porque isso só baralha o romance, só baralha o leitor. Por exemplo, há um romance fantástico, toda a gente fala que é o 100 Anos de Solidão. Eu não consegui acabar de ler, porque aquilo tinha tantos personagens que eu baralhava-me, já não sabia quem era quem estava casado com quem era filho de quem. Muitas vezes nós temos que ver que, sobretudo hoje, que as pessoas têm uma vida muito agitada, já não têm aquele tempo que tinham antigamente para se sentar e ler um livro, hoje têm uma vida muito mais agitada, nós temos que ter um romance que seja limpo, que as pessoas possam perceber quem são os personagens, o que é que fazem, o que é que representam. E, portanto, esta concepção inicial do romance é muito pensada. Eu, quando comecei a escrever, sabia como é que ia terminar o livro, exatamente porque estava todo pensado. Não quer dizer que eu seja fiel a esse plano até ao fim. Não quer dizer que ao longo do romance eu não faça alterações, porque muitas vezes os romances criam a sua dinâmica própria. Por exemplo, eu às vezes quando ouvi outros escritores a falar, e estava a dar a seca que eu estou a dar hoje, eles diziam uma coisa assim: os personagens ganham vida, a gente quer escrever uma coisa, mas eles querem outra, porque eles têm vida própria, e eu achava aquilo uma estupidez. Disse, como é que os personagens têm vida própria? Então, se é a gente que está a escrever, eles fazem o que a gente quer, não é? Eu é que escrevo. E, portanto, eu digo, não, agora o personagem vai fazer isto, agora o personagem vai fazer aquilo. Eu tenho o papel de Deus enquanto escritor. Toda a gente quer ter o papel de Deus, não é? E, portanto, o escritor é nós a querermos ser Deus. Não, agora vão fazer tudo o que eu mando. E depois não é assim. É uma chatice. Eu sou um Deus frustrado. Porque o que é que acontece? É que se fizermos esse papel inicial de criarmos uma personalidade, uma personagem, nós passamos a olhar para essa personagem como se fosse uma pessoa viva, como se ele existisse. E vocês têm os vossos amigos. Se amanhã vos disserem assim, olha, pessoa assim assim fez isto assim assado. Vocês dizem, não, se eu bem conheço essa pessoa, ela era incapaz de fazer uma coisa dessas. Não é? Portanto, não faz sentido. Se a mim me disser, a Alcina fez isto assim, não, já a conheço há tanto tempo. Ela era incapaz de fazer uma coisa dessas, porque a conheço. Então o que acontece é que quando nós estamos a escrever sobre um personagem, chegamos a uma altura que estamos esquizofrénicos. Aqueles personagens andam na nossa cabeça a toda a hora. E, portanto, a gente de vez em quando está assim numa reunião e está a olhar para o teto porque já está no outro lado, não é? Já estou a abrir ficheiros. E o que acontece isto, e já me aconteceu muitas vezes. Por exemplo, eu estar uma noite inteira a escrever um capítulo, estou ali 2, 3 horas, escrevo, não sei o quê, vou para a cama, todo contente, já escrevi o capítulo, e depois estou na cama a pensar, se bem eu conheço aquele personagem, ele não era capaz de ter feito aquilo que eu escrevi. Ou seja, não faz sentido. Não há coerência. A personalidade que eu criei não bate certo com aquele capítulo que eu escrevi. E é aí que os personagens ganham vida. Ou seja, porque eu escrevo uma coisa, mas depois não faz sentido. Eu próprio reconheço que não faz sentido. Então levanto-me, abro o computador outra vez e apago aquilo tudo. Ou seja, é aí que os personagens têm vida. Porque dizem, não, eu agora tenho uma personalidade, tenho uma maneira de ser. E a partir daí eu tenho que ser coerente com essa personalidade. É claro que se eu não tivesse feito essa definição do personagem ao início, isto não acontecia. Mas o que é que acontecia? É que depois estávamos a ler o livro e o romance
tinha uns personagens que uma vez era uma coisa, uma vez era outra, e depois nem era carne nem era peixe. E o que faz muitas vezes que um romance nos cative é porque as personalidades estão muito bem definidas logo à partida. O que não quer dizer que eu não altere ao longo do romance algumas coisas. Por exemplo, neste romance, O Diário dos Imperfeitos, eu um dia, estávamos a falar da Dorinda, que andava sempre encostada aos móveis, sempre na escuridão, sempre no papel secundário, e um dia eu estava em casa a pensar, bom, mas esta mulher precisa de um capítulo em que ela seja a principal. Ou seja, um dia ela tem que vir ao centro do palco. Se calhar estávamos em março, devia ser o Dia da Mulher ou assim, eu achei, tenho que lhe fazer aqui uma homenagem, tenho que a trazer ao centro do palco. E então escrevi um capítulo em que a Dorinda, aquela mulher apagada, era a personagem principal. E onde é que as mulheres são as personagens principais? Quando são mães, quando estão a proteger uma filha. E no romance a filha tinha um problema, tinha um segredo que se iria revelar lá mais no fim, segundo o meu plano, e eu começo a escrever o diálogo entre a mãe e a filha. E qual é a relação mais forte que há entre uma mãe e uma filha? É uma mãe dizer a uma filha, eu conheço-te, porque és parte de mim, eu sei o que tu sentes, eu sei o que tu passas, mesmo que não me digas nada. Essa é a ligação mais forte entre uma mãe e uma filha. E então o que aconteceu foi que o que não estava previsto, mas quando eu estava a escrever o diálogo entre a mãe e a mãe estava a falar com a filha, a dizer que percebia o que ela estava a sentir, e a mãe acaba por revelar que sabia o segredo da filha. Ora, eu não estava a pensar em escrever aquilo naquele capítulo, só que fui os próprios personagens que foram naquele capítulo, naquele caminho, e eu deixei-me ir. Ou seja, são os personagens a levar o autor e não o contrário. E acho que é aqui. Vou ler só um bocadinho. Maria não falava. Por entre soluços e lágrimas, servia o chá que a mãe lhe dava à boca. O teu coração foi feito do meu. Bate o teu, bate o meu, bate o teu, bate o meu. E assim permaneceram abraçadas as duas, coração com coração, a romper o nevoeiro frio que lhes ia no corpo. Por fim, o choro deu lugar a um olhar suspenso e a Maria adormeceu. Bendito seja o fruto do teu ventre, rezou Dorinda. Depois, olhou então para a outra filha e... Portanto, este bate o teu, bate o meu, é, nas palavras, nós sentirmos o coração a bater em uníssono entre a mãe e a filha. E, portanto, aqui a Dorinda foi o personagem principal deste capítulo. Vamos à segunda leva de perguntas. Este também é da comunicação. Olá, também é da comunicação. Olá, bom dia. A minha questão vai um pouco para o modo como o escritor concilia a sua vida com o que escreve. Ou seja, se o que escreve é, de certa forma, um reflexo do modo como leva o seu cotidiano, se reflete-se de alguma forma. Uma questão, vamos à segunda. É mais fácil juntar assim uma série de questões. Não sei se estou a ver muitas mãos no ar ou é impressão minha. A graça aqui. Portanto, temos pergunta da Laura, não é? Laura, nome do personagem do livro e Graça. Bem, primeiro queria agradecer, para mim está a ser muito gratificante este momento. Eu, em relação a eu gosto de livros, e há certos livros que eu abro, leio uma página e reservo. É como se fosse um bom vinho tinto que nós só bebemos depois em ocasiões especiais, não é? Porque precisamos ter tempo para saborear. Portanto, eu não li nenhuma obra sua. Li algumas partes de algumas das suas obras,
e reservei para um momento em que efetivamente tenha tempo. Gostaria de perceber, porque referiu que viveu, eu não sei se durante a sua infância, a adolescência, num universo muito feminino. Não é fácil encontrar alguém, e sobretudo um homem, não é? Portanto, que tem, enfim, que tenha passado por um processo de educação, ou que tem uma educação, se calhar, mais virada para a masculinidade, que fale também no feminino. Não é? Portanto, que consiga, de uma forma poética, muito interessante e muito gratificante, falar dos sentimentos e daquilo que qualquer mulher, se calhar, se revê naquilo que transmite. Portanto, não sei até que ponto é que esse seu universo feminino, e esse universo feminino, se o encontrou ao longo da sua vida, se foi alguma influência marcante da mãe, da avó, das irmãs, que o possam ter influenciado ou preparado também para falar esta linguagem que não é fácil para uma linguagem para um público maioritariamente feminino, não é? Não quer dizer que, obviamente, quem gosta de livros, homens e mulheres, apreciam, revêem-se na forma como escreve. Mas eu, pessoalmente, e estou a falar em relação a mim, não tenho encontrado, em muitos livros que tenho lido, uma forma tão poética e tão bonita de descrever situações que são situações, enfim, às vezes banais do nosso dia-a-dia, que nós nem pensamos nelas, mas que, olha, que me deixaram rendida e, portanto, reservei 2 livros seus para uma altura que seja mais comemorativa, como se reserva uma boa garrafa de vinho tinto. Ok, obrigado, Graça. Há uma terceira ou podemos responder já? Há uma terceira? Há ali uma terceira. Maria João. Maria João. Bom dia. A minha dúvida, a minha questão é uma questão em grupo também, e baseia-se em que há pouco referiu que nós estamos ainda na idade do amor. E nós gostávamos de saber se considera que existe uma idade certa para o amor e também para o desejo, ou se durante toda a vida estamos propensos a isso. Bom, eu vou começar aqui. Eu há pouco não falei na questão de trabalhar na comunicação social e como é que isso se liga à minha escrita. E agora perguntaram também como é que é o meu dia-a-dia. Bom, a verdade, o facto de eu trabalhar na comunicação social foi muito importante porque a palavra sempre foi a minha matéria-prima. E a matéria-prima é moldável, dá para muita coisa. E, portanto, eu trabalhei muito tempo como jornalista. Estive aqui no Jornal Público e já no Jornal Público eu tinha alguns problemas com o meu editor. Isto é como nos casamentos, é preciso encontrarmos a comunicação certa. E qual era o problema que eu tinha com o meu editor? Eu venho da Covilhã, cheguei a Lisboa, conhecia mal Lisboa, trabalhava num jornal diário que era preciso estarmos em cima dos acontecimentos e o meu editor dizia-me: João, vais cobrir o acontecimento ali na rua, não sei o quê. E eu perguntava: onde é que isso fica? Como é que se lá vai? Como é que se não sei o quê? Quando tu souberes onde é que se lá vai, já acabou. Quer dizer, não vale a pena mandarmos a lado nenhum, que chega sempre atrasado. E então, como eu não conseguia cobrir as coisas do dia-a-dia, porque eu nunca sabia onde é que era nada, o editor disse: não, tu tens que fazer reportagens, que é para ires com tempo, escreveres e tal. E eu comecei a chegar ao público com umas reportagens muito elaboradas, muito trabalhadas, que era uma coisa diferente na época. E o editor dizia: tu estás a dar mais para escritor do que para jornalista. Mas a verdade é que ele mandava-me sempre fazer reportagens. E a primeira reportagem que eu fiz para o público foi uma universidade da terceira idade, estavam na altura a arrancar, e a reportagem começa com o dedo enrugado de uma senhora a cair na tecla polida do piano. Portanto, contraste entre a ruga do dedo e o polido da tecla. E, portanto, começa a reportagem por aí. E, portanto, sempre fui moldar as palavras para aquilo que é necessário, se é para fazer uma reportagem, se é para fazer um discurso. Durante uma altura eu tive uma empresa minha de marketing e, portanto, trabalhávamos outro tipo de comunicação. Agora trabalho a comunicação política.
é sempre a sensibilidade e a maneira como nós trabalhamos as palavras em função do objetivo e do público que queremos atingir. Eu agora trabalho na parte política, não escrevo sobre política, pelo contrário, quando estou a escrever procuro abstrair-me da parte política do dia-a-dia e tento entrar num outro mundo e viver nesse mundo quando estou a escrever. A parte política, eu trabalho a mais quando estou a escrever romances históricos. Eu ponho todas as intrigas e todas as traições e não sei o quê, mas ponho-os no século XV. Pronto, é uma forma de eu escrever sobre o que se passa hoje, mas coloco aquilo a 500 anos de diferença que as pessoas... Não, é igual, vamos encontrar as mesmas coisas. Mas depois passo tanto tempo a escrever sobre o século XVI, que muitas vezes vou preencher documentos e ponho João Morgado, nascido em 1565. E o pessoal fica a olhar para mim e diz, epá, tenho que corrigir, porque já estamos tão habituados àquelas datas que é terrível. Bom, em relação ao universo feminino, eu, como disse, sempre vivi num universo feminino, mas no bom sentido. Ou seja, há pessoas que têm aqueles traumas de infância. Eu não, tive uma infância muito feliz. Como vos disse, uma infância muito simples, numa terra simples, família simples, não tínhamos grandes luxos, mas era uma família feliz. E, portanto, todo o meu relacionamento com as minhas tias e com as minhas primas e com as minhas vizinhas, porque realmente foi maioritariamente um mundo feminino. Temos tudo. Temos tudo o que precisávamos e tudo o que queríamos. E, portanto, eu tive um relacionamento por razões de vida. Depois trabalhei em empresas em que havia muitas mulheres, maioritariamente, e, portanto, o meu universo de amizades é muito feminino. E, portanto, fui ganhando amizades e, obviamente, que a gente vai percebendo como é que funcionam algumas mulheres em termos de pensamentos, de sentimentos, de relações. E, portanto, é isso um pouco que vem quando a gente está a escrever. Eu digo por brincadeira que a literatura é pura reciclagem. Ou seja, nós vamos recolhendo coisas aqui e além. Hoje estamos aqui a conversar, amanhã estamos a ler um livro, amanhã estamos a ler uma história. Tudo aquilo fica na nossa cabeça de uma forma quase caótica, mas quando estamos a escrever, vamos buscar essas coisas e vamos reconstruindo os personagens com material daqui e de além. Um dos problemas que eu tive quando escrevi os diários foi as pessoas acharem que tudo o que está escrito nos diários é a minha vida. Há lá partes que eu não me importava. Mas as pessoas, sobretudo quando conhecem o autor, têm muita tendência a ler o autor em vez de ler o livro. E depois, vamos lá ver o que é que este maroto andou a fazer, não é? E, portanto, estão a ler o livro, não, mas estão a ler o escritor. E essa é a parte que eu tenho terrível quando lido com as pessoas que me conhecem e que leram os livros. Portanto, eu tenho que lhes fazer perceber que há um distanciamento entre o autor e aquilo que está escrito. É claro que nós também, se é uma reciclagem, daqui e de além, também muitas coisas são nossas, não é? Também reciclamos muitas das nossas vivências. Mas eu costumo dizer que o que está do autor no livro é a maneira como nós reorganizamos as ideias que transmitimos, não o personagem em si. Temos um bocadinho de cada de nós em cada personagem, mas nenhum, pelo menos no meu caso, nenhum personagem sou eu. E, portanto, o que eu vou recolhendo é da minha vivência, dos contactos, das amizades, das conversas, vou recolhendo. Como estive num universo muito feminino, obviamente que fui recolhendo muito do sentir e do viver de muitas mulheres. E, portanto, as pessoas muitas vezes dizem, você parece que tem uma mulher dentro de si. E eu digo, ainda bem que é lésbica, porque senão isto aqui complicava-se. Mas eu faço isso com a naturalidade, não escrevo no feminino para criar um estilo, não o faço por obrigação, faço porque me sinto, de alguma forma, à vontade para o fazer. E não há muitos escritores homens a trabalhar esta área e, portanto, é uma área que eu gosto de trabalhar. Em relação ao amor, bom, vamos acreditar que o amor chega em qualquer altura da vida. Quando eu falei na vossa idade, é porque é talvez a idade em que as coisas acontecem mais rapidamente e se calhar estamos menos preparados para lidar com esses sentimentos. Porque, obviamente, o amor é uma coisa que se encontra e que se perpetua e que se cuida ao longo de toda a vida e há amores que acabam e há amores que começam em qualquer fase da vida e eu conheço histórias de amor em todas as idades e algumas muito bonitas, porque o amor, para ser bonito, não tem que ser um amor jovem.
Há amores muito bonitos. Como eu dizia, a nossa fórmula do amor muda por pessoa e muda com o tempo. O que acontece é que em determinado tipo de idades o nosso amor é um amor diferente. O que nós exigimos do outro e de nós próprios são coisas diferentes. E, portanto, temos que olhar para o amor de um amor diferente. E, por exemplo, no Diário dos Infiéis, em que eu falo num dos casais, um casal que já está com 60 e tal anos, foi um casamento que foi infeliz durante toda a vida, casados, mas infelizes durante toda a vida, e eles encontram o amor no fim da vida, quando já estão com uma certa idade. Porquê? Porque a fórmula que eles tinham naquela idade já batia certa. Não bateu certo aos 20, não bateu certo aos 30, não bateu certo aos 40, mas bateu certo aos 60. Porque o que cada um exigia da vida naquela idade já batia certo um com o outro. E a mulher dizia, agora que estou ao teu lado e que lemos poesia juntos, percebo-te melhor. Devíamos ter lido poesia a vida inteira. Porque há palavras, o amor também se faz de palavras. Palavras que nos tocam por dentro, onde nenhum sentimento chega. E, portanto, muitas vezes o amor encontra-se noutras idades, até que a pessoa que está ao nosso lado. Porquê? Porque a linguagem começa a bater certo. O que nós desejamos do amor começa a bater certo. E, portanto, o amor é um tema de todas as idades. Está feito? Mais questões? Para além de nós, somos capazes de ter também uma outra questão, mas... Ricardo, viu chegar agora? Hã? Não? Não levantou a mão? Pensei que tinha levantado a mão para falar. Então, se não há questões, vamos pedir aqui às pessoas da mesa se querem também aproveitar a oportunidade de ter aqui o escritor e para lhe pôr uma outra questão. Parece que a Ana Pessoa que tem uma questão para pôr, não é? Bem, como já estivemos aqui a ver, o conhecer o escritor nem sempre é uma coisa, e eu concordo plenamente com aquilo que tu disseste em relação à questão do escritor. Gosto mais de ler do que de escrever, como sabes, mas há uma outra questão, há uma questão aqui que eu gostava de colocar e que nem nunca coloquei na conversa de carro, nunca coloquei noutra conversa e a vou aproveitar para colocar aqui, porque ao ler os teus livros e, sobretudo, volto ao Meio Rico, porque foi um livro que me impressionou por muitas razões, pelos tais contos que nós olhamos para ali e percebemos toda uma vivência. Eu acho que o trabalho do João Morgado, e temos aqui dois tipos de público. Um público que não o conhece de todo e, portanto, vem aqui e tentar pensar, vou comprar, vou ver, vou ler, e o outro público que eventualmente já leu e, portanto, diz vale a pena e encontramos neste espaço. Depois há uma terceira questão, que é encontrarmos num espaço para pensar. E, portanto, estes três públicos, se calhar, estão aqui, não é? Portanto, estamos todos no espaço de pensar, uns estão naqueles que já leram, outros ainda não. E há uma coisa que me parece muito importante, e eu não sei dizer isto aqui no trabalho do João, que é o seguinte: quando, por exemplo, eu vi o livro O Diário dos Infiéis, quando eu li o Diário dos Infiéis, sinceramente, pelo título, porque não tínhamos conversado sobre isso, sinceramente, eu pensei que era sobre os infiéis, aqueles que não têm religião, aquela coisa que no meu tempo, quando andávamos na escola, diziam que eram os muçulmanos, etc. E quando começo a ler, e vem aquelas histórias todas dos infiéis, porque eu estava na questão da história, não é? Portanto, aquilo que é o nosso interesse e que depois projetamos às vezes também na leitura. E a questão da capa. Dizia, mas a capa não tem nada a ver, mas enfim, mas como era o João, eu já o conhecia, fui ver isto. E, na verdade, esse livro, sobretudo esse, mesmo quando nós não concordamos, faz-nos pensar muito. E eu acho que a escrita do João tem uma questão que é, eu pergunto-me, porquê é que tu queres fazer as pessoas pensar? O facto de termos tido muito tempo e de utilizarmos esse tempo para pensar, eu acho que os teus livros são livros para pensar. Porque tem várias pessoas, várias coisas, portanto, o ter tempo para pensar, o provocar nas pessoas a vontade de pensar, mesmo que não concordemos. Na verdade, há muitos personagens que a gente pensa o que é que estou a fazer. A outra questão, portanto, esta é isto. A outra questão tem a ver com um tema que me passa em todos os livros, que é a questão cultural. Ou seja, és uma pessoa que está sempre atento às questões em geral, à cultura que nos rodeia, àquilo que vamos fazendo. E dentro dessa cultura há um aspecto muito importante, que nunca é referido,
mas que eu acho que está sempre, que é a questão do encontro da pessoa com a religião. E eu acho que em todos os textos que leio, há sempre... Só que eu acho muito interessante a leitura, porquê? Porque ao estar à procura da religião, e se nós soubermos quais são os princípios, enfim, que o João defende, etc., é muito interessante porque não nos quer dar uma visão, está também em constante tentativa de perceber essa questão que a religião tem na nossa vida, mesmo que nós digamos que não tem, e que tem. E, por outro lado, por exemplo, quando se lê o Pedro Álvares Cabral, o Vasta Gama, é o único que não conheço nesta... Mas quando se vê, por exemplo, o Pedro Álvares Cabral, é sempre o outro lado, mostrar outra coisa, doa a quem doer. E eu acho que esta relação entre a religião e aquilo que nós pensamos, o que estamos e o nosso cotidiano, nunca te ouvi falar dela e, portanto, era uma das... Até os nomes, Agostinho, etc., portanto, todas essas questões, e um conhecimento enorme, uma cultura... Aliás, quer do ponto de vista religioso, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista político, que nunca se impõe. E eu acho que isso é uma questão muito interessante no texto. Ou seja, como é que é possível a pessoa dar coisas tão diferentes e naqueles infiéis há descrições de cenas e de situações que assim, isto é mesmo não católico, não religioso, mas vem tudo, não é? E essa vontade de pôr o outro a pensar, independentemente da importância que a religião possa ter ou não. Eu aproveito e faço a minha segunda também e ficamos lá despachados. Não sei se a Alcina quer fazer também uma questão. Também quer. E, portanto, fechamos. Eu vou pegar nesta questão também. Este livro é sobre a imperfeição. E nós achamos que a perfeição é uma utopia. Este livro é sobre o contrário. E esta imperfeição atinge... aquele que nós consideramos perfeito, que é Deus. E há uma frase deste livro, página 201, que acho que é fabulosa, porque diz: a morte é a imperfeição de Deus. A morte é a imperfeição de Deus. E se nós repararmos, grande parte das religiões tentam resolver este grande problema, que é o problema da morte. Ou seja, encontrar uma solução para além disto, que é o tal fatalismo, não é? E eu acho esta questão muito forte. Já agora, que a Ana falou da capa, há pessoas que só escrevem e deixam a capa para o editor. Não sei qual é o caso do João. Também podemos perguntar porque é que está aqui uma borboleta. Não sei se é a coisa mais imperfeita do mundo ou será outra coisa qualquer. Portanto, os livros também valem para capa, não é? E só agora um parênteses. Há pouco o João disse que preparava bem a estrutura, a tal arquitetura do romance. Estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar de uma pessoa que diz precisamente o contrário, como vocês sabem, e faz disso um certo... Usa isso, que é o António Lobo Antunes, que diz que ele não... Quem faz os romances é a sua mão. Não é? Portanto, ele leva isto ao extremo, dizendo que a mão, a partir do momento em que tem a caneta, escreve os livros. E, portanto, ele vai atrás. Não é? Portanto, são parecem duas posições tão antagónicas. Mas isto também, a gente deve desconfiar sempre do que os escritores nos dizem. Porque o Miguel Torga também era um homem muito discreto e ele não deixava de, ao fim da tarde, passar na principal avenida de Coimbra para que toda a gente o visse, não é? Portanto, faz parte, se calhar, deste mito do Lobo Antunes dizer que tem uma mão que escreve por ele, não sei. Alcina, falta a Alcina. E depois fecha. Ok, obrigada. E assim, nós conhecemos as pessoas num determinado momento da vida e achamos que é um produto acabado, não é? Naquele momento há uma construção, mas que aquele produto acabado é aquele desenho de perfil daquela pessoa e que a partir daí é que a relação se constrói, a partir do momento em que a conhecemos. Eu tive o privilégio, com o Morgado, de poder ir acompanhando, e agora com as redes sociais à distância, mesmo assim, temos essa vantagem de ir acompanhando os sucessos e as desventuras. E é óbvio que me é dado constatar que ele foi construindo o seu caminho. O caminho faz-se andando, como diz aquela velha máxima. Mas é um caminho que eu sinto que, apesar de tudo, continua a ser, do ponto de vista da escrita, é solitário, como qualquer escritor, não é? É um parto difícil de cada livro que nasce,
mas também o próprio processo de construção da obra, porque, como ele disse muito bem, uma coisa é escrever, uma coisa é a mão que escreve ou a construção por trás da escrita, é um método, cada um tem o seu método, outra coisa é a máquina que temos que construir, que temos que montar e, paulatinamente, com perseverança, levá-la a um bom porto e publicar um livro. E a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Como é que é possível o escritor, para além de todos os desafios que qualquer pessoa comum tem, ter ainda que construir o seu caminho de escritor que tem obra, que publica, e como é que consegue, sem máquina atrás de si, que o sustente, publicar em Portugal nos dias de hoje? Apesar de ser notoriamente muito mais fácil, não é? Mas se quiseres explicar aos nossos alunos de comunicação que se calhar estão a pensar em construir algum texto. Bom, rapidamente, que as pessoas já estão com fome. Ana dizia que muitas vezes não concorda com o que vem nos livros. Ainda bem, porque essa é a essência do livro. Por exemplo, no Diário dos Imperfeitos tem 8 personagens. São 8 personagens completamente diferentes entre si, de idades, de comportamentos, de atitudes. Portanto, cada personagem tem que refletir uma personalidade, uma postura de vida. E, portanto, nós podemos não concordar com uma, concordar com outra, assim com aquela, não perceber a outra. Exatamente é essa a intenção do livro, é que cada personagem, que eu falava há pouco, tem que ter uma voz ativa, portanto, cada personagem tem que representar uma tipologia. E, portanto, eu aquele personagem não gosto, porque não tenho nada a ver com ele, porreiro, não é? Está lá a representar outro tipo de pessoas, não a nós. Nós não temos que ler o livro para nos vermos a nós. Nós temos que ver o livro para nos vermos a nós em relação com os outros, com outras tipologias, com outras personalidades. Se me disserem eu não concordo com este, ótimo, se calhar não era para concordar. Mas eu gosto mais daquele, pronto, ótimo, se calhar tem mais a ver. Aqueles personagens estarem em debate é que nos leva a nós a meditar sobre os assuntos. E, a partir deste pressuposto, eu, quando escrevo um romance, não escrevo uma tese. No outro dia, na apresentação do Diário dos Imperfeitos, a senhora que apresentou o livro disse isto é uma tese sobre o amor. Bom, não é uma tese sobre o amor. É uma tese, se entendermos que há ali uma série de aportar elementos para esta temática do que é o amor. Mas não é uma tese no sentido de tenho uma conclusão definitiva sobre o que é. Não. A ideia é que cada personagem levante várias questões para cada pessoa chegar à sua conclusão. E por isso, eu, na literatura que faço, procuro sempre que sejam os leitores a chegar à sua conclusão. Quer seja no que é o amor, no que é o desejo, no que é a religião. Eu sou uma pessoa que, embora tenha uma crítica à religião em todos os romances, sou uma pessoa de formação católica. Sou uma pessoa de raiz católica, de família católica. E, portanto, quando faço a crítica, não é no sentido de eu não gosto da religião e, portanto, vou ali a tirar pedras. Não. Eu sou uma pessoa de formação religiosa, mas tenho que ter a capacidade crítica de ver o que de bom a religião nos oferece e o que de mau a religião nos oferece. E, portanto, na história, a religião teve um papel fundamental no que foram as expansões e o desenvolvimento do reino. Pelo bom e pelo mau. E, portanto, há aqui coisas que são profundamente críticas da Igreja Católica, de tudo o que nos castrou, de tudo o que nos controlou, e como há coisas que são boas na Igreja Católica, de tudo o que nos trouxe em termos, muitas vezes, de moral, de bons costumes, há a parte boa e a parte má. E eu ponho personagens que puxam para uma parte boa e ponho personagens que puxam para a parte má, e é o leitor que tem que fazer a sua análise. Eu não quero, nos meus livros, impor a minha ideia, até porque a minha ideia, muitas vezes, também é aberta, ou seja, eu vejo o bem e vejo o mal e, portanto, não digo a religião é bom ou é mau. Não, tem coisas boas, tem coisas más. As pessoas hoje em dia têm a mania de catalogar as coisas. Isto é bom ou é mau? Tu és deste partido ou és daquele? Tu és disto ou és daquilo? Concordas ou não? Não. Eu tenho, por exemplo, na política, muita dificuldade muitas vezes em gerir. Porque eu não considero que uma pessoa de outro partido seja um inimigo. E, por exemplo, em Belmonte, onde trabalho, toda a gente diz tu daste melhor com a oposição do que com o executivo camarário. E é verdade. Porquê? Eu com as pessoas com quem trabalho às vezes tenho mais conflitos de ideias, mas tenho capacidade de falar com os adversários e discutir com eles determinado tipo de assuntos. Exatamente porque eu vejo o que está bem e o que está mal. Eu não tenho de defender a minha parte, mesmo que esteja mal e esteja ali a defender e tal. Não, há coisas boas, há coisas más. Falemos disso, vamos discutir isso, vamos melhorar isso. E então eu ponho isso nas relações humanas, ponho isso na política, ponho isso na religião. Que sejam as pessoas. O que eu ponho é vários personagens, várias vozes, em conjunto,
a falar sobre as coisas. E, portanto, deixar que seja o leitor a chegar às suas conclusões. Em relação à produção, o mundo editorial é um negócio, não é cultura. O mundo editorial é negócio. Querem ganhar dinheiro. As únicas pessoas que não ganham dinheiro são os escritores. Eu ganho 1 euro por cada livro vendido. 1 euro por cada livro vendido. Portanto, vejam que isto não é negócio para ninguém. Isto é um prazer, é uma forma de nós vivermos a vida, não é uma forma de ganharmos dinheiro. Porque nós ganhamos 10% sobre o valor de capa, 30% vai para a editora, 30% vai para a distribuidora, 30% vai para a livraria. Portanto, se isto custa 15 euros ou não sei o quê, eu ganho 1,5 euro. Tirado os impostos, fico com 1 euro por cada livro vendido. Portanto, isto é? Sim. Portanto, é um prazer, dá-nos outro... O que é que eu ganhei com os livros? Ganhei muitos amigos, ganhei a possibilidade de estar aqui com vocês, ganhei a possibilidade de viajar, ainda agora estive em Macau, vou agora para o Brasil, à conta da literatura. São vantagens pessoais, mas em termos de dinheiro, quando eu muitas vezes faço as contas, estou a perder dinheiro. Porque se eu perder as deslocações que faço, as visitas que faço, não sei o quê, feitas as contas, ainda estou a perder dinheiro. Portanto, isto não é um negócio para quem se queira criar, como dizia a minha avó. Mas é a riqueza que eu tenho comigo. Portanto, eu não estou a dizer isto porque sou masoquista. Não, estou a dizer isto porque isto me dá prazer e gosto. Só estou a dizer que não é um negócio. É um negócio para as editoras. E então as editoras têm uma estrutura muito própria, editam o que eles querem, como querem, promovem quem querem. É um negócio que não tem nada a ver com a cultura. É um negócio de venda de livros. As capas são eles que as definem. O meu contrato diz assim: eu, como autor, tenho direito a aprovar a capa. Quando foi o Diário dos Infiéis, eu não gosto da capa, detesto a capa. Porquê? Porque não é que a capa seja feia, é bonita, mas não... Em termos estéticos é bonito, mas não reflete o livro. O livro é muito, muito duro, é muito provocador. E a capa parece muito romântica, não é? Muito cor-de-rosa. Eu tenho uma leitora que uma vez me mandou uma frase muito gira que ele disse: eu comecei a ler o seu livro porque jogava que era romântico e depois aconteceu uma coisa estranha, que é como quem bebe um chá, dá um golo de chá e depois o chá está muito quente, já não dá para deitar fora e então aquilo vai-nos a queimar até lá ao fundo. E ela diz: eu, conforme lia o livro, aquilo queimava-me porque mexia nos problemas que ela estava a viver. E ninguém está à espera disso quando olha para aquela capa. Portanto, eu detesto aquela capa porque não reflete o livro. Quando foi o Diário dos Imperfeitos, queriam pôr mais uma menina e mais uma florinha. E então eu andei em guerra com a editora não sei quantos meses, o livro que era para sair o ano passado só saiu este ano. Porque eu aí recusei-me. Depois de guerras e guerras, e eu já estava cansado, apareceram-me com esta capa e eu aí já aceitei. Primeiro é uma capa que funciona bem e depois porque na história o personagem que está sem emoções, sem memórias, sem nada, depois de repente abre e portanto pareceu-me que isto era uma boa metáfora também, pronto, dela abrir as asas e ganhar vida e dizer, ok, é nessa e não se mexe mais, depois mexemos. Ainda alterámos-lhe a cor, metemos-lhe aqui as letras, mas está bonita, não está? Acho que está bonita agora. Quem quiser editar hoje em dia é muito mais fácil editar, mas é um processo complicado de chegar às grandes editoras. As pequenas editoras que há, como o Chiado Editora e outras assim, o que fazem é um aproveitamento das pessoas que querem escrever. Porque, no fundo, são as pessoas que pagam as edições e aquelas edições nunca terão distribuição. Eles dizem que sim, que é distribuído em Portugal, em Espanha, no Brasil, mas, na verdade, nunca são distribuídas. Portanto, as pessoas pagam 1000 livros, acabam por receber 200, que os outros nunca são editados, nem nunca são distribuídos, e depois eles é que têm que vender os seus próprios livros. E, portanto, eu aí recomendo sempre, façam as suas próprias edições. Vão a uma gráfica, peçam para lhe editarem o livro, sai-lhes mais barato, vendem nos vossos eventos, nas vossas famílias, nos vossos amigos, e quando tiverem livros que tenham algum sucesso, as outras editoras irão à procura desses escritores. Portanto, nós temos que jogar às vezes na segunda divisão, mostrar jogo e depois subir à primeira divisão. É um trabalho contínuo, Mas escrevam, leiam e depois amanhã falamos. Está bem?